Amém. Efésios capítulo 3, versículo 14 até o versículo 21. Efésios 3, 14 ao 21. Amém? Acharam? Ok. Diz assim a palavra do Senhor. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse, glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Digam graças a Deus. Vamos falar com o Pai. Querido Deus e amado Pai, agradecemos, Senhor, pela leitura da palavra que fizemos e pedimos a Ti nesse instante, Senhor, para que através do Teu Santo Espírito Tu venha nos guiar e conduzir nossas mentes, nossos corações na compreensão da Tua palavra. Nosso desejo, Senhor, é servir a Ti com sabedoria, com entendimento, e a melhor forma disso é saber, através da Tua palavra, como agir, como proceder, como pensar. Então, Senhor, através da Tua palavra que nós somos edificados, é através da Tua palavra que somos confirmados. Esse é o nosso propósito aqui nesse instante, Senhor. Abrimos nossos corações, nossos entendimentos para receber a Ti e a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito guie-nos em todas as coisas, Senhor. Que Teu Espírito Santo agora venha dirigir nossas mentes, nossas vidas, para entender a Tua palavra e para que possamos neste momento aqui, através da Tua palavra, Senhor, crescer na graça e no conhecimento de Deus. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Mais uma vez cantamos o hino Sublime Graça. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém. Graças a Deus. Podemos tomar vossos assentos, queridos. Quero aqui mais uma vez agradecer ao irmão Jonatas por nos permitir a oportunidade de estarmos aqui na sua casa para ministrar a palavra e a mensagem do profeta de Deus. Agradeço a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, e o nosso propósito é sempre que possível estarmos aqui reunidos para falar da palavra e daquilo que temos sido instruídos acerca dela através deste profeta e através do ministério que o Senhor tem ajudado, auxiliado, vindicado para nos dar o entendimento da palavra e da mensagem da hora para este dia. Então essa escritura que nós acabamos de ler aqui de Paulo aos Efésios, ele nos mostra que o desejo de Deus é de que a igreja, os eleitos de Deus, sejam corroborados, sejam firmados no conhecimento de Deus e de sua palavra. E aqui ele fez uma oração pedindo para que cada filho fosse aperfeiçoado, que compreendesse e chegasse à altura, ao cumprimento, à profundidade de Deus, para conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, e para que os filhos fossem cheios de toda a plenitude de Deus.
esse é um desejo não de Paulo, mas é de Deus mesmo. Deus quer que a sua igreja seja cheia de toda a plenitude de Deus. E eu quero falar um pouquinho sobre isto, de acordo com a Bíblia e de acordo com o que o irmão Bana nos falou algo a respeito sobre isto. Deus, ele tem esse desejo. Foi o desejo dele lá no princípio da igreja, quando a igreja foi fundada, e é o desejo agora que também no final, porque estamos no ômega, estamos no final das eras dispensacionais da igreja gentílica, e o desejo de Deus neste momento agora que estamos passando é de que possamos ter a plenitude do Espírito, mas da mesma maneira, exatamente da mesma forma como os cristãos primitivos tinham essa plenitude do Espírito. Aqui Paulo escreveu isso para os Efésios, e lembra que a primeira era da igreja é a era de Éfeso, e os crentes de Éfeso eram crentes cheios da plenitude do Espírito. Agora, o irmão Branham, ele tenta nos explicar essa escritura que nós acabamos de ler aqui, sobre do que se trata exatamente essa profundidade de Deus, lá no livro das Eras. Então eu separei aqui uma explicação que ele dá para isto, em que sentido, o que é exatamente essa profundidade, ou como foi traduzido no livro das Eras, a profundeza de Deus, é a mesma coisa. Mambana ali explica o que é essa profundeza, o que é essa plenitude do Espírito. Lá no livro das Eras, na página 211, Mambana diz assim, ele escreveu assim: ora, de acordo com esses versículos, quando o homem experimenta a profundeza de Deus em sua vida, é uma verdadeira experiência pessoal do Espírito de Deus habitando dentro dele. Veja que o Mambana diz que é uma experiência. Não é um simples conhecimento, é uma experiência, você sente. E ele diz, e sua mente é iluminada pela sabedoria e conhecimento de Deus através da palavra. Então veja que Mambana está explicando para nós que você ter essa plenitude do Espírito envolve essas duas coisas. Primeiro, você ter um entendimento da palavra através da sua mente, uma concepção, um conhecimento, ter a sabedoria de Deus através da sua palavra e ter uma experiência. Porque Deus não quer apenas que você conheça a palavra, Deus não quer apenas que você conheça a mensagem do profeta mensageiro, apenas isso, não. Ele quer que você também tenha uma experiência. Então quando você tem uma experiência desse Deus vivo, e que vai confirmar essa palavra que você absorveu, que você recebeu. Então, é muito importante que você tenha um equilíbrio dessas duas coisas, ou seja, você tem uma experiência com esse Deus e um conhecimento dessa palavra, dessa sabedoria. E eu digo que isso é importante porque quando você tem só uma coisa e não tem a outra, geralmente isso leva depois para extremos. E quando você tem uma igreja, uma reunião, uma congregação, onde eles não fazem tudo isso, ou seja, não tem uma experiência real, ou se limitar apenas a ter um conhecimento de alguma doutrina específica, geralmente acaba acontecendo exatamente isso. Ou seja, acaba essa congregação que se reúne, acaba indo para algum extremo. E o Mambana, nas suas mensagens, pelas pesquisas que nós fizemos, ele sempre acabava dividindo em duas formas, ou seja, ou uma congregação vai se tornar formal, ou vai se tornar fanática. Ou ela vai se tornar fanática ou vai se tornar formal. Outra palavra para formal, que o Mambana usava muito, é engomado. Ele usava muito isso, ou seja, uma pessoa arrogante, uma pessoa orgulhosa. Então, nós temos que ter cuidado. Então aqui o Mambana diz, olha, as profundezas de Deus é isso, é ter uma experiência pessoal com Deus. É isto, fundamental. É ter a certeza de que a própria vida do Cristo está em você. E você tem que ter uma mente que seja iluminada, ou seja, revelada, pela sabedoria e o conhecimento. E depois disso, continuando a explicação, o Mambana fala de um outro tipo de profundeza, porque veja que essa aqui é a profundeza de quê? De Deus, que Paulo citou ali em Efésios. Deus quer que você tenha um conhecimento e uma experiência com o seu Santo Espírito, é a profundeza de Deus. Mas depois Mambana aqui vai citar um outro tipo de profundeza, que é a profundeza de Satanás, que se opõe à profundeza de Deus. Ele vai dizer aqui para você, porém, a profundeza de Satanás será que ele procurará destruir isto. Ele procurará, como sempre, produzir um substituto. Um substituto para essa experiência com Deus.
um substituto para essa palavra que vai te dar sabedoria, que vai iluminar o teu entendimento, que Mambana disse. A profundeza de Deus vai te dar isso, vai te dar uma experiência e vai iluminar o teu entendimento. Mas junto com isso, há uma outra profundeza trabalhando lado a lado com essa. Para que isso? Para fazer o quê? O oposto. Para que você não tenha uma mente iluminada e para que você não tenha essa experiência. Ele vai fazer de tudo para que você seja ou formal ou fanático. E é exatamente nisso que a maioria das igrejas organizadas de fora tem se tornado. Ou são fanáticos ou são formais. E a profundeza de Satanás trabalha com isso. Ele vai dizer, ele disse aqui, vai produzir um substituto para que a realidade de Deus, para esta realidade de Deus melhor. Como ele fará isto? Ele tirará o conhecimento da verdade. Então, ele vai fazer com que você ponha a tua fé em um outro tipo de palavra, um outro tipo de verdade, um outro tipo de doutrina, né? Ou uma mentira com aparências, com roupagens de verdade. Eu sempre lembro de uma história que eu conheci há muito tempo. É uma história que conto só para ilustrar, né? Diz que certa vez a verdade e a mentira foram passear juntas. E um dia a mentira viu um lago muito bonito, né? E disse para a verdade, olha só que lago bonito, e como está calor hoje, vamos lá tomar um banho. E a verdade e a mentira foram lá. E chegando na margem do lago, tiraram as roupas para se banhar, e a verdade conseguiu tirar primeiro e já foi para o lago. E aí a mentira, vendo ali as roupas da verdade, vendo que eram muito mais bonitas que as suas, resolveu pegar as roupas da verdade e sumiu e saiu correndo. Enquanto a verdade, coitada, ficou lá sozinha. Não pôde sair mais de lá do lago porque estava nua. E dizem que até hoje a mentira anda por aí usando as roupas da verdade. Enquanto que a verdade ninguém pode ver porque está encoberta, está velada. Então, sabe, é isso que está acontecendo. Estão transmitindo uma mentira com roupas de verdade. E quem é que está fazendo isso? As profundezas de Satanás. Depois o Mambana vai dizer mais aqui, como ele fará isso? Ele tirará o conhecimento da verdade de Deus, destruirá a palavra oferecendo a sua própria palavra. É assim que Deus disse? Ele então substituirá o Cristo pessoal em nossos espíritos. Porém, veja que em contraste com essa profundidade de Deus, como Mambana nos mostra aqui, em contraste a essa profundidade de Deus na sua igreja, a falsa vinha ou a falsa igreja, ela tem aparecido então com essa profundidade de Satanás. Hoje existem duas vinhas e elas são muito parecidas. Porém, uma é falsa e a outra é verdadeira. Porque se mantém fiel à palavra de Deus. Deixa eu ler aqui algo que o Mambana escreveu também no livro das Eras, porque quando eu fui fazer uma pesquisa, eu descobri que onde o Mambana mais fala sobre a falsa vinha é no livro das Eras. É o livro, se você quer saber o que é a falsa vinha, a falsa igreja, leia o livro das Eras. Ou se você for fazer uma pesquisa em um programa que tem para fazer buscas, escreva falsa vinha, você vai ver que é no livro das Eras que você mais vai encontrar. Então é aqui que você vai saber o que é isto. Então eu separei aqui algo que o Mambana vai falar sobre isto. Aqui ele vai dizer, eu disse que a verdadeira igreja procuraria sempre ser como foi no livro de Atos. Isso é exatamente correto. Mas descobrimos que a palavra também mostra uma invasão do erro. O Mambana está dizendo que haveria nos últimos dias uma invasão do erro. O erro invadiria igrejas, invadiria tabernáculos, invadiria congregações. Até que haja um completo obscurecimento da verdade nos últimos dias. A verdade seria obscurecida, ocultada, velada, abafada. Por quê? Pelo que o Mambana diz, por um substituto dela, que é uma mentira que vem das profundezas de Satanás, para encobrir, para que o povo não compreenda as profundezas de Deus. Porque, contrário às profundezas de Deus, agora você já sabe, as profundezas de Satanás. Ok, então essas profundezas elas vão espalhar o engano, o erro. E que será para tentar fazer com que a verdade seja obscurecida. Quando o Senhor estiver para aparecer. Surge então a pergunta em nossas mentes: Deus abandona os seus filhos e os deixa cair em um estado de completo engano? Será que Deus vai permitir isso? Não, não. De forma alguma, diz o Mambana.
Pois a Escritura diz muito claramente em Mateus 24, 24, que os escolhidos não podem ser enganados. Amém? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos, mas não é possível. E então, a resposta está clara diante de nós. Há uma verdadeira igreja e uma falsa igreja. Há uma verdadeira vinha e uma falsa vinha. A verdadeira igreja vai pregar para você a profundidade de Deus. A falsa vinha vai pregar para você a profundidade de Satanás, mas nunca com esse teor de palavras que uma banda usa aqui. Vai ser com uma coisa parecida com a verdade, só que não é. Mas é claro que a falsa igreja, o corpo da falsa vinha, sempre procurará usurpar a posição da verdadeira igreja e sustentar que ela e não os eleitos são os verdadeiros e autênticos. Aqueles que são guiados por esse Espírito vão tentar dizer para você: nós é que estamos com a razão, nós que estamos com a palavra, nós é que temos as profundezas de Satanás, de Deus, nós que temos as mentes iluminadas, e vocês aí, vocês estão errados, vocês estão em falha, vocês estão perdidos, estão confusos. A falsa procurará matar a verdadeira. Nós já ministramos outra ocasião sobre aquela parábola de Jesus do ladrão e das ovelhas. Ele diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E nós esclarecemos nesse estudo, creio que foi Espíritos Enganadores, de que ali Jesus não estava falando do diabo, ele estava falando de ministros, ele estava falando de pastores, quando você pega o contexto da parábola. Então Jesus estava dizendo: ministros são preparados para roubar, matar e destruir. Ministros podem fazer isso. Através de uma doutrina, através de uma palavra, eles podem destruir famílias, destruir sonhos, podem matar muitas coisas. Então aqui depois ele continua: foi assim no livro de Atos, e é assim que é exposto nas 7 eras, e é assim que está declarado nas várias epístolas. É assim que foi, é assim que é agora, e é assim que será. Não pode mudar. Sempre vai haver essas duas vinhas, essas duas igrejas, esses dois tipos de profundezas. Ok. Então veja, em uma outra ocasião nós tratamos sobre a importância da fé ser provada ou demonstrada por meio das obras. Nós tratamos isso agora lá em Viamão, na sexta-feira. Nós falamos que a fé sem obras é morta, né? Porém, o contrário, como nós colocamos lá, o contrário disso também é verdadeiro. Ou seja, de que uma obra que é feita sobre uma base falsa da palavra também vai ser falsa. Ou seja, assim como as obras tem que refletir uma fé, então, de forma que a fé sem as obras é morta, o inverso também é verdadeiro. Ou seja, as obras sem fé também são mortas. Porque muitas obras podem ser feitas. Muitos tabernáculos podem ser erguidos, construídos, suntuosamente decorados, mas se a fé que está por trás daquilo não for uma fé baseada na palavra, é uma fé morta. E as obras serão tão mortas quanto a fé delas. Então, se a palavra diz que a fé sem as obras é morta, as obras sem uma fé verdadeira e genuína também são mortas. Nós tratamos sobre isso. E, portanto, as obras que cada um demonstrar provará a sua natureza e a sua procedência. E o Umbanda disse que a falsa vinha ela é facilmente identificada pelas suas obras. Pelas suas obras você identifica a falsa vinha. Deixa eu ler onde ele escreveu isso, no livro das Eras, página 111. Aqueles que combatem os humildes de Deus e zombam e destroem. Veja as palavras que o Umbanda está usando. A falsa vinha, ela combate os humildes, né? Ela zomba dos humildes, ela destrói. Eles roubam, matam e destroem. Né? Então, aqueles que combatem os humildes, que zombam e destroem, deixe que o façam, diz o Mamãe, deixe que eles façam isso. Deixe que eles critiquem, deixe que eles condenem, deixe que eles façam isso. E eles o farão mesmo. E tudo no nome de Deus e da religião. Eles farão isso em nome de Deus. Eles dirão para você que eles é que estão com a palavra. Foi isso que o Umbanda disse. Mas eles mentem. Não é isso?
a mentira com roupas de verdade. Eles não são de Deus, são de seu pai, o diabo. Eles, por meio de suas obras contra qualquer pessoa, mostram o que na realidade são. Deixe que se organizem e repudiem o pequeno rebanho. Veja, a verdadeira vinha, a verdadeira igreja, Romano diz, aqui é um rebanho pequeno. Eles vão repudiar, eles vão repreender. Romano disse, deixe que façam. Deixe que eles se organizem para fazer isto. Eles apenas revelam mais a todos que são do diabo. Eles são a falsa vinha, a vinha que mata. Seu ódio prova quem eles são. A igreja nicolaíta anticristã é quem eles são. Então veja, muitos conhecem o livro das eras. Muitos conhecem, muitos leem isto. Mas eu creio que parece que há uma dificuldade deles entenderem. Se eles soubessem aplicar o que o Umbanda aqui está dizendo, eles entenderiam que o que ele diz aqui é algo tão real que está acontecendo nos dias de hoje. O Umbanda ele fala que existe um ministério que vem de uma falsa vinha. Mas ele também diz que há um ministério genuíno que vem de uma vinha genuína e verdadeira. Porque, vamos lá, se existe uma falsa vinha, tem que haver uma vinha verdadeira. E se há um falso ministério dessa vinha, tem que haver um ministério vindicado, um ministério, melhor dizendo, um ministério verdadeiro. Um ministério comissionado por Deus. Tem que haver. Se existe o falso, tem que haver o verdadeiro. Então aqui Umbanda fala alguma coisa sobre esse ministério. A falsa vinha, ela é governada por homens, sem a liderança do Espírito Santo. Eles vão dizer para você que são guiados por Deus, são eleitos, chamados por Deus, mas não, a liderança deles não é de Deus. E embora a igreja de Jesus seja conduzida por um ministério separado por Deus, também, para aperfeiçoar a igreja, é Deus mesmo quem está liderando e conduzindo esse ministério. E se existe um falso ministério da palavra, tem então que haver uma liderança verdadeira que proceda de Deus. Eu quero ler onde o Umbanda escreveu sobre isso, no livro das eras, a partir da página 75. Ele aqui vai dizer assim, essa falsa vinha, ela é astuta, diz o Umbanda. É como um anjo de luz até que se apodere de você. A falsa vinha, o que ela quer fazer? Ela quer apoderar de um povo. E ela é astuta para fazer isso. Ela sabe qual ardil utilizar para se apoderar de um povo, de uma congregação inteira. Ok. Agora, eu quero dizer que creio em liderança. Porque o Umbanda aqui está dizendo isso porque ele está dizendo, olha, existe um falso ministério. Mas alguém que vai ler vai dizer, então você não crê que existe um ministério verdadeiro, você não crê em profetas. Então aqui ele está dizendo, eu creio que há ministérios. Mas não é em liderança de homens que eu creio. Eu creio na liderança do Espírito Santo, vindo através da palavra, não de uma interpretação, não de um dogma, não de uma crença, não de uma tradição. Não, eu creio de um ministério que seja guiado e conduzido pela palavra. Eu também creio que Deus tem estabelecido homens na igreja, Deus, que são dotados pelo Espírito. E eles manterão a igreja em ordem. Eu creio nisso. Eu creio também que a igreja é governada por homens que Deus envia para tomar conta. Mas esse governo é pela palavra. De maneira que não são homens realmente governando, não são homens realmente pondo em ordem, não são homens realmente ministrando, instruindo, exortando, corrigindo, admoestando, doutrina. Não são homens. Quem está fazendo isso? Quem então faz isso? Aqui ele vai dizer, mas é o Espírito de Deus. Porque a palavra e o Espírito são um. Veja o que estava acontecendo lá atrás. Aquela falsa vinha estava se apoderando e ensinando que o domínio pelo homem era correto. Ela ensinou que a igreja tinha que ser governada. Ela ensinou um controle sobre o povo. Mas em vez de fazê-lo da maneira de Deus, porque existe uma maneira de Deus para fazer isso, eles simplesmente assumiram a autoridade e investiram todo o poder espiritual em suas próprias mãos. Criaram seus próprios programas, suas próprias estratégias de como divulgar a palavra, de como arrebanhar um povo, de como se apoderar, que é a palavra que o Umbanda quis usar aqui,
E surgiram com um sacerdócio santo posto entre Deus e o povo. Eles voltaram diretamente ao antigo sistema arônico. Eles tornaram-se anticristo, pois desfizeram-se da mediação dele, está falando de Deus, e impuseram a sua própria. Então veja que, embora um ministério seja estabelecido por Deus para auxiliar os seus filhos, os eleitos, este ministério ele não cumpre um papel de mediação entre Deus e o pecador. Esse ministério não faz isso. Eu só vou ser abençoado se o meu pastor estiver aqui para me intermediar. De mim se não tiver. Não, Mambana diz que o ministério de Deus não faz isso. Só existe um único mediador entre você, entre o pecador e Deus, que é Jesus Cristo. Não há outro mediador. Então o ministério quíntuplo tem sido apenas uma ferramenta nas mãos de Deus para levar o seu povo, o povo de Deus, ao aperfeiçoamento por meio do ensino e da admoestação. Como Paulo disse em Efésios e Colossenses, que nós ministramos agora lá em Viamão, nós tratamos sobre isso. Paulo disse que lá em Colossenses que Deus tem, através do ministério, admoestado a todo homem e ensinado todo homem, que nós fomos lá no grego, quer dizer doutrinar todo homem. E aí, para quê? Para que isso? Para que você tem que passar por esse ensinamento, doutrinação? Para que isto? Para que todo homem seja apresentado perfeito em Cristo Jesus. Então, para que nós sejamos aperfeiçoados, nós temos que passar por esse processo da exortação, da admoestação e do ensino. Amém. Então Deus capacita o ministério para você passar por esse processo para que você seja aperfeiçoado. E no Mambanda, como nós vimos naquele estudo que nós ministramos, Mambanda disse: Deus quer, Deus exige que os seus filhos sejam aperfeiçoados. E, portanto, neste último dia, a igreja está chegando a um aperfeiçoamento. Ela está chegando para ser levada para onde? Para o arrebatamento. Ao mesmo tempo que a falsa igreja também está sendo amadurecida, porém para o seu juízo junto com os ímpios. Isso também foi uma outra coisa que nós ministramos em uma outra ocasião, em um outro estudo, de que há um amadurecimento agora. A igreja está chegando à sua maturidade, está chegando ao seu aperfeiçoamento. Mas como existem duas igrejas, duas vinhas, a outra, a falsa, também está chegando ao amadurecimento. Também está chegando uma espécie de aperfeiçoamento, se você quiser dizer assim. Mas para quê? Para que serve isso? Vamos ler que Mambanda explica isso aqui. Novamente, Livro das Eras, página 324. Tanto a verdadeira como a falsa vinha estão chegando à maturidade. Porém, antes que o trigo amadureça, aquele joio maduro deve ser atado para a queima. Veja, todos eles estão se unindo ao Concílio Mundial de Igrejas. Essa é a atadura. Logo virá o recolhimento do trigo ao celeiro. Porém, agora mesmo, os dois espíritos estão trabalhando em duas vinhas. Saia do meio do joio, diz o Mambanda. Comece a vencer para que você possa ser considerado louvável ao seu Senhor e apto para reinar e governar com Ele. Então veja, neste amadurecimento das duas vinhas, os frutos de ambas se manifestarão. E se manifestarão com maior evidência e com poder. É agora, nessa época final em que estamos, nesse tempo do fim, é que o amadurecimento chegará para essas duas vinhas, e ambas irão frutificar e vão amadurecer, cada um irá mostrar as suas obras. Enquanto o Espírito do Anticristo unge aqueles que combatem a Igreja de Deus, até que Satanás depois se encarne em seu líder, no Anticristo em si, a noiva também está indo cada vez mais de encontro à sua cabeça, na medida que ela se identifica com o seu Senhor por meio da sua palavra. É o Livro das Eras, o Mambanda vai explicar isso. Página 327. Ora, eu disse há pouco que a falsa vinha entrou em plena frutificação nesta era. Seu fruto se desenvolveria e amadureceria. Isso mesmo. Esta igreja inspirada pelo mal, cheia de iniquidade, será revelada como um grão de mostarda que cresceu até tornar-se uma árvore onde se aninharam as aves do céu. Ele está citando aquela parábola do grão de mostarda que cresce e muitos pássaros depois buscam suas sombras, pousam ali. Então quer dizer que a grande vinha, a vinha falsa, melhor, ela tem um grande número de seguidores. Ok. A sua cabeça estará o anticristo, o mistério da iniquidade. Tudo isso é verdade. E se é verdade, então também tem de ser verdade que a igreja noiva amadurecerá.
Nós estamos chegando a uma era em que a noiva está chegando ao seu amadurecimento. E a sua maturidade será uma identificação com o seu Senhor por meio da palavra somente. Ela não vai se identificar com um líder, ela não vai se identificar com um pastor, com um pregador. Alguns me perguntam, você conhece fulano tal, pastor tal? Alguns eu conheço, outros não conheço. E eles perguntam, conhece? Eu não conheço, mas por que isso? Por que é tanta questão, faz tanta questão de que pergunto para mim se eu conheço ou se não conheço? Por que isso? Você não tem que ser identificado com o líder tal, com o líder fulano, com o líder ciclano. A única identificação que a igreja hoje tem que ter é com Cristo, com a sua palavra, com ninguém mais. Essa é a única identificação que a verdadeira noiva agora, no tempo do fim, tem que ter. E não com qual é o seu líder, qual é o seu mentor, qual é o seu mestre, qual é o seu pastor, não é isto. A identificação que a igreja tem que ter é com Cristo, é com essa palavra, não para qual grupo, a que grupo você pertence, qual é o teu pastor, qual é o teu líder, não é isto. Essa identificação você tem que ter. E sua cabeça que virá a ela é o mistério da piedade, que em verdade é Cristo. E quando a falsa igreja vier contra esta verdadeira vinha, com toda astúcia e poder diabólico, constituído e força política, aqui está se vendo quando o anticristo vier se manifestará realmente. Aqui está se dizendo, está se referindo. Força física e demônios das trevas, a verdadeira vinha, com a plenitude do Espírito e da palavra, fará as mesmas obras de poder que Deus fez. Que Deus fez em seu Filho Jesus Cristo. Então, à medida que ela se aproxima da sua pedra de cabeça, tornando-se semelhante a Ele através da palavra, Deus virá para que a noiva e o noivo possam estar unidos como um para sempre. Então aqui a mamãe está dizendo que ainda vai chegar um tempo de amadurecimento tal da noiva que ela vai produzir sinais e frutos que até hoje jamais se viu. Mamãe fala em algumas mensagens que vai ver esta manifestação desse poder. E o irmão Bana disse, e isso também está nos estudos até do irmão Liveio, isso não será, porque alguns estão pensando que isso vai ser só quando os mortos, os santos mortos ressuscitarem, então todos os santos tiverem corpos glorificados, aí vão produzir esses sinais. Não. Ele está falando aqui, o irmão Bana está falando, porque assim que ele cria, assim que ele ensinava, de que crentes vivos, nos últimos dias, vão operar grandes sinais e maravilhas. Porque eles vão chegar realmente à plena maturidade. Pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser, a qualquer momento isso pode acontecer. Mas a noiva está chegando a esta maturidade, está chegando a esse aperfeiçoamento. Não vão precisar esperar primeiro os mortos ressuscitarem para depois, então, magistralmente fazer esses sinais. Não. Crentes vivos, Deus vai usar crentes vivos para fazer isto. Vai ser a noiva do tempo do fim. Que o Mambana aqui diz, terão a plenitude do Espírito. E é a mesma plenitude do Espírito que os crentes lá do início da igreja, das eras da igreja, Éfeso, tiveram. Será a mesma coisa. Então, em cada era, Deus tem enviado o seu mensageiro para a sua igreja. E somente aqueles que possuem a mesma plenitude do Espírito de Deus em seu dia é que aceitaria o mensageiro e a sua mensagem. Eu quero que você entenda isto. Porque aqui o Mambana está dizendo, a noiva do tempo do fim, quando estiver na plenitude do seu espírito, é que vão produzir as obras. Né? Mas por que isso? Porque eles, por terem a plenitude do espírito, vão receber o mensageiro e a sua mensagem também, na sua plenitude. E não vai ser a mensagem de um outro, de um líder. A identificação vai ser com essa mensagem e com essa palavra. Então vamos lá, novamente. Livro das Eras, página 223. Porque em cada era a igreja se desencaminha. E não é apenas os leigos, mas o grupo de clérigos. Os pastores estão errados tanto quanto as ovelhas. Nós já ministramos uma outra ocasião, tentando explicar para a igreja, que sempre quando uma igreja, uma congregação se afasta da palavra, a culpa sempre começa pelo ministério. São os líderes, são os ministérios que fazem com que a igreja fique desencaminhada. Antes que a igreja comece a substituir a palavra por outra coisa, né, antes que o povo comece a fazer isso, é a sua liderança quem primeiro começa a fazer isso. E essa liderança vai guiar os demais a fazer o mesmo. Então Deus se apresenta em cena como o sumo pastor nos ministérios desses 7 homens, está falando dos 7 mensageiros de cada era, para conduzir seu povo de volta à verdade e ao abundante poder dessa verdade.
Deus está em seu povo, em todo o seu povo. Porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E ele é a palavra, isso seria a palavra reconhecida no povo. Porém, ele colocou uma liderança especial nestes homens, de sua própria escolha, e através do determinado conselho da sua vontade. Eles aparecem uma vez a cada era. Está falando de um mensageiro para cada era. A era de Éfeso, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, para cada era Deus envia um mensageiro. É o mesmo Espírito neles. Que contraste é isto com a heresia de Roma? Porque eles têm um homem da sua própria escolha, enquanto Deus tem os da sua escolha. Um após o outro, nenhum mostrando o poder de Deus. A falsa vinha escolhe os seus próprios homens, escolhe os seus próprios líderes para que governem os campos. Não são os homens de Deus, são eles mesmos vão escolhendo. Né? Nenhum mostrando o poder de Deus, nenhum permanecendo na palavra de Deus, cada um diferindo do outro antes dele e acrescentando o que deseja como se fora Deus. Deus não está nisto. Porém, ele está em seu mensageiro, e aquele que teria a plenitude de Deus seguiria o mensageiro, assim como o mensageiro é um seguidor do Senhor pela sua palavra. Então veja, Deus envia mensageiros. E quem é que vai seguir o mensageiro e a sua palavra, a sua mensagem? Aqueles que têm o quê? A plenitude de Deus. Amém. Aqueles que têm a plenitude de Deus, mediante a sabedoria que ela é dada pela palavra, que vão conseguir seguir o mensageiro e seguir a sua mensagem. Mas se alguém não tiver essa plenitude, se tiver uma profundeza de Satanás, ele não vai seguir a mensagem. Ainda que ele diga para você, eu sigo, eu sou crente da mensagem. Mas você tem que ter a plenitude de Deus para seguir. Porque é isso que Mambana disse. Porém, observe que, embora a vinha verdadeira tenha a plenitude do Espírito, isso não faz dela a divindade corporal. Porque você sabe que o Mambana falava, ensinava, que Jesus era Deus. Deus ali em plenitude corporalmente. E eu estou citando aqui várias ocasiões do Mambana está dizendo que essa plenitude de Deus também tem que estar na igreja. Então você, quando lê o Mambana dizer isso algumas vezes, talvez se pergunte, mas peraí, ele dizia que quando Jesus tinha a plenitude de Deus, então ele era Deus por causa disso. Agora, se ele está dizendo que a igreja também tem que ter a plenitude de Deus, será que quer dizer que a igreja também é próprio Deus? Não. Veja que Mambana também ensinava, é isso que você tem que cuidar, porque eu já vi meninos se perderem com isto. Eu tenho a plenitude de Deus, então eu sou Deus. Alguns dizem que Mambana era Deus em carne humana porque ele disse que ele tinha a plenitude de Deus corporalmente. Então alguns fazem de Mambana Deus mesmo. Né? Mas só que Mambana disse que Jesus ele era Deus por ter a plenitude de Deus nele, mas sem medida. Verdade. Nós, a noiva, a igreja, vamos ter também. A Escritura diz, nós lemos ali em Efésios. Deus quer que você tenha a plenitude de Deus. E o Mambana fala em vários sermões, Deus quer que você tenha a plenitude de Deus, mas vai ser em medida, em uma porção. Essa diferença. Porém, observe então que há uma medida, mas isso não faz da igreja uma divindade, a própria divindade corporal, pois na verdade somente Jesus Cristo foi a plenitude do Espírito de Deus em seu ser sem medida. Amém. Portanto, mesmo que a noiva tenha essa plenitude de Espírito, conforme diz em Efésios, conforme Mambana falou, ela teria em uma medida. Vamos ler um sermão não traduzido, embora eu creia que ele falou isso em outros sermões que temos traduzido. Mensagem Amor de 56. Agora observe. Agora, o que estava em Cristo era a plenitude do Espírito. E ele disse que nós também vamos ter essa plenitude. Então, como é que é isso? E agora? Toda a plenitude de Deus. Deus deu a Cristo o Espírito sem medida, mas Ele nos dá por medida. Nós vamos ter uma plenitude de Deus. Vai ser uma medida, não vai ser a mesma de Deus no seu filho, mas será o suficiente para que você consiga receber a mensagem do mensageiro e aceitá-la sem distorcê-la. A menos que você tenha essa plenitude de Deus em você, na medida que Deus quer que você tenha, você não vai conseguir fazer isso. Você pode dizer que vai ser crente da mensagem, você pode ler sermões do profeta, mas se você não tiver essa medida para esta era da plenitude de Deus, você pode ler e distorcer tudo que você leu. E é o que está acontecendo. A falsa vinha está fazendo isso.
Ela vai dizer para você que tem a plenitude de Deus, mas não tem na medida que precisa para poder aceitar o mensageiro. O profeta disse: aqueles que tiverem a plenitude de Deus, esses vão receber o mensageiro, a sua mensagem. Amém. Então, em uma medida, Cristo tinha toda a medida, toda. Ele era Emmanuel, mas você e eu somos pequenas xícaras dessa semente. Mas quando o Espírito que está em nós é da mesma qualidade, não importa que não é da mesma medida de Jesus, não precisa da mesma medida, desde que seja a mesma qualidade. Não precisa da mesma porção, não preciso. Não precisa ter a mesma porção, não precisa ser Deus. Basta ter a mesma qualidade do Espírito, a mesma classe de unção. Porque alguns podem dizer para você: eu tenho unção, eu tenho medida do Espírito, mas se não for a qualidade da unção de Deus, não vai servir. Mas quando o Espírito que está em nós é da mesma qualidade, não tanto em quantidade, mas da mesma qualidade, é porque isso é parte do mesmo Espírito. Aleluia. Então dizer que temos a plenitude do Espírito significa que voltamos ao quê? Ao que eu já disse antes. A mesma mensagem, a mesma palavra original lá da primeira era da igreja. O mesmo ensino dos apóstolos nos foi restaurado por meio de um ministério vindicado. E essa mensagem da hora, agora, ela nos leva, ou leva, melhor, a noiva para a sua perfeição. Foi o que nós tratamos agora, lá em Viamão, né? Porque ela é trazida de volta para a mesma mensagem da igreja primitiva. A era de Éfeso era uma era onde os crentes, então, possuíam a plenitude do Espírito. Você viu ali Paulo dizendo isso para os Efésios. E que o Umbanda também chamava de profundidade ou profundeza de Deus. Mas agora, no tempo do fim, Deus está formando uma noiva que terá exatamente essa mesma profundidade de Deus como os crentes da primeira era tiveram. Deus agora está usando um profeta e uma mensagem para fazer com que a igreja, nesta era final, tenha a mesma plenitude que os crentes primitivos tiveram. Ao longo das eras, isso se perdeu. Vamos ver isso numa mensagem. É o livro das eras do Novo, página 61. O próprio nome Éfeso tem um estranho significado composto, visado e relaxado ao significado. As altas aspirações desta era, que começaram com a plenitude do Espírito, veja, os crentes de Éfeso começaram com a plenitude do Espírito. Eles tinham toda a profundidade de Deus, né? A profundidade de Deus, pela qual eles estavam visando a soberana vocação de Deus, começaram a dar lugar a uma atitude menos vigilante. Então aqui o Bambam está dizendo, lá na primeira era os crentes tinham a plenitude do Espírito, suficiente para entender a mensagem, se render a ela e frutificar conforme esta mensagem. Mas com o tempo ela começou a ceder a um outro tipo de profundidade, a um outro tipo de vinha que começou ali a aparecer naquele tempo. Então, a razão da noiva do tempo do fim estar chegando à sua maturidade e ao aperfeiçoamento é porque ela está recuperando aquela mesma profundidade com Deus que ela possuía no passado. E que foi aos poucos perdendo pelo entrelaçamento da falsa vinha que foi surgindo, que combaterá a vinha de Deus, até o tempo que ela mesma também será destruída por Deus. Livro das Eras, página 75. Lá atrás, na igreja primitiva, um período muito curto após o Pentecostes, a falsa vinha começou a se entrelaçar em torno da verdadeira vinha, e encontramos estas obras dos nicolaítas. E esse espírito vai ser achado combatendo a verdadeira vinha até ser destruído por Deus. Então, embora a noiva tenha a plenitude do Espírito, o que ela possui, na verdade, é uma porção ou medida do Espírito Santo. Isso já está bem claro. Porém, esta porção te torna o quê? Te torna pleno. Deixa eu ler algo que o Mambana disse, um sermão que não temos traduzido. A aliança de Abraão confirmada de 61. Agora lembre-se, eu creio que quando você fica tão cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz, lábios gaguejantes e por outras línguas falarei a este povo. Gaguejante, tão cheio do Espírito Santo, que você não consegue dizer nada em sua própria língua. Assim é quando você está cheio do Espírito Santo. Mas eu creio que quando você crê em Deus com todo o seu coração e aceita Jesus como o seu Salvador, você tem uma porção deste mesmo Espírito. Você tem uma medida do Espírito, mas isso é o suficiente para que você seja pleno, tenha plenitude de Deus. Porque Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou,
tem a vida eterna. E só há uma forma de vida eterna. Então você é apenas uma criança. Então você começa a andar na plenitude do Espírito. Você cresce na graça. E quando você tem essa plenitude do Espírito de você, o que começa a acontecer então? Então Deus começa também a se identificar com você. Porque você está se identificando com o mensageiro, com a mensagem, porque você tem essa plenitude e aceita, e Deus vai se identificar com você. Né? Então, na medida que os seus filhos vão se identificando mais com a sua palavra, Deus mesmo vai então se identificando com o seu povo, fazendo deles epístolas vivas da sua palavra. Deixa eu ler algo que uma banda fala na mensagem Shalom de 64. Eu tentei ver, parece que temos traduzido, mas eu não consegui encontrar esse sermão. Então eu tive que traduzir tudo como estava no inglês de novo. Parece que temos traduzido, mas não encontrei. Então aqui uma banda diz assim: Deus está no homem. E Ele está se identificando hoje em sua igreja. Veja, por isso que é importante. Você não pode se identificar com um homem, com um líder, com um pastor. Identifique-se com esta palavra. Amém. E uma banda disse: Deus então vai se identificar com você. Aleluia. No cristão nascido de novo, Deus se identifica. Aquele que permanece Deus. E o mundo exterior somente conhecerá a Deus quando eles veem Deus em mim e em você. Somente quando Deus se identificar em você, na sua noiva, é que Deus então vai ser conhecido. E essa é a única maneira em que eles vão conhecer a Deus. É quando somos epístolas escritas, epístolas da Escritura, que são lidas por todos os homens. E a vida que vivemos reflete o que está no interior de nós. O homem é identificado pelas obras que ele faz. Então nossas obras devem ser boas, sempre boas, porque estamos representando a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa que é, especialmente quando um homem velho como eu fica assim e pensa na vida que está se desaparecendo, se acabando, né? Que se passou no passado e estamos encarando um futuro de uma eternidade. E saiba que se esta vida é só no que eu tinha esperanças, eu seria a pessoa mais miserável esta manhã. Mas saber que esta vida tem sido apenas uma sombra do que nós tivemos ou terá por vir, ela é um reflexo, porque ela não pode ser a coisa perfeita que Deus fez. Deus não faz nada que perece, vê? Deus é eterno. E, portanto, esta vida que vivemos agora está apenas refletindo o que está à nossa frente. Uma real que não pode morrer, o corpo que não pode perecer, a vida que não pode ser tirada, vê? E, portanto, as Escrituras têm razão quando dizem que temos a vida eterna. Nós temos a vida eterna. Nós nunca morreremos. Veja, porque você se torna, quando você nasce de novo, você se torna uma parte de Deus. Veja, você está sempre por toda a eternidade para nunca falhar. Você é parte de Deus porque você é seu filho. Então, Deus conheceu os seus filhos de antemão na forma de atributos. Todos nós estamos em Deus lá desde antes da criação, na mente de Deus, em seus pensamentos, na forma de atributos. E todos eles são seus pensamentos. E quando cada um deles surge no mundo e recebe a sua palavra, em seu tempo oportuno, isso atrai a Deus até que Ele os vivifica com o seu Santo Espírito. Porém, a falsa vinha, ela jamais vai poder ser vivificada. Deixa eu ler algo que uma banda fala sobre isso no sermão Não Te Estribes no Teu Próprio Entendimento. Assim você está vendo que se você estava no pré-conhecimento de Deus, então você está se tornando uma parte de Deus. E a única maneira pela qual você pode ser um filho de Deus ou uma filha de Deus é que você tinha que ser uma parte de Deus. E Deus não é completo sem você. Pode Deus se desfazer de uma parte de si mesmo? Pode Deus enviar um filho seu para o inferno sem perder? Não pode, você é uma parte dele. Seria como se Deus não amputasse uma parte do seu próprio corpo. Deus ficaria incompleto se você se perdesse. Então, como você é uma parte de Deus, então Deus, quando Ele te salva, quando te redime, o que Ele está fazendo com isso? Ele está se tornando Ele mesmo completo. Mamãe diz, Deus se completa com você. Isso é maravilhoso. Tem que ser. Isso mesmo. Porque existe somente um recurso de vida eterna. E esse é Deus. E somente
ele tem a vida eterna, está vendo? Agora, e você é uma parte dele, de tal maneira que você é um atributo, ou em seu pensamento no começo, e isso porque ele pensou sobre você no princípio. Isso dá aquele pequeno puxão na direção dele. Isto é o que tem que ser vivificado, porque é a vinha verdadeira. Alguns deles jamais serão vivificados. Está falando de quem? Da falsa vinha. Daqueles que têm a profundeza de Satanás, como ele disse. É por isso que ela precisa criar um nicolaísmo, né? A falsa vinha jamais é vivificada. Então, para compensar a falta da sua profundidade de Deus, ela tem que, a falta da sua liderança de Deus, eles têm que criar um nicolaísmo, um balaísmo para compensar isto. Já que ela não é guiada pelo Espírito de Deus, então ela tem que criar ferramentas de compensação. Né? Eles simplesmente não têm isso. Isso é tudo. Amém. Portanto, queridos, ninguém pode pertencer à verdadeira vinha de Deus, a menos que tenha sido eleita por Deus para pertencer. Para que um filho ou uma filha pertença a essa vinha verdadeira, ela tem que ser eleita por Deus para pertencer. Somos cristãos não por pertencer a alguma igreja ou um grupo específico, ou por recitar alguma doutrina ou um dogma, mas porque nós fomos chamados por Deus para isto. Deixa eu ler isso também novamente nessa mensagem. Não te estribes no teu próprio entendimento. Porque por um Espírito somos todos batizados em um corpo, e nos tornamos membros desse corpo. Não me importa que marca você tem sobre você, ou seja, que igreja você pertence, qual grupo você pertence, não me interessa isso. Isso não tem nada a ver com isto. Você é absolutamente um cristão por nascimento. E essa é a única maneira que você pode ser. Não por unir-se, não por credos, não incitando isto ou recitando isto ou qualquer outra coisa, nem por instrução, teologia. Você é um cristão quando você é nascido de novo. E você não pode nascer de novo, a não ser que você foi eleito para nascer de novo. Se alguém não for eleito para ser filho, para ser salvo, para ser nascido de novo, jamais será nascido de novo. Porque ninguém pode vir a mim a não ser que meu Pai o atraia. Então não é por livre-arbítrio, não é isto? E todo o que meu Pai me tem dado virá. Amém. Eu levantarei novamente no último dia essas grandes, assim chamadas escolas bíblicas que nós temos, tirão para estribar-se sobre o ensinamento deles. Ó, que coisa. Eles, não importa o que a palavra diz, eles podem tão claramente explicar isto. Para si mesmos. Fazer com que eles mesmos creiam nisto e seu próprio grupo creia que os dias de milagres passaram, não há tal coisa como um profetas, apóstolos, não há tal coisa como dons de cura e assim por diante. Isso tudo terminou lá atrás, nos dias bíblicos. Eles podem fazer com que eles mesmos creiam nisto. Amém. Então observe que é pelo fato de sermos uma parte de Deus e dos seus atributos que nós nos tornamos, nesse tempo do fim, a plenitude da palavra. Embora isso seja em uma medida. E é essa identificação que temos com a sua palavra que evidencia que nós temos, então, o batismo do Espírito Santo. Quando somos identificados com essa mensagem, com essa palavra. Voltando novamente ao livro das Eras, página 243. Veja como Judas foi escolhido por Deus. Ele foi instruído na verdade. Ele participou do conhecimento de mistérios. Judas tinha mistérios. Ele teve um ministério. Judas teve um ministério. De poder. O ministério de poder. Concedido a ele. Concedido. Não quer dizer que ele foi chamado, posto para isso, mas foi dado. Não é isso que a irmã falou, explicando a parábola? A chuva cai tanto sobre os bons como sobre os maus. O sol. E ele curou. E os enfermos, e expulsou demônios no nome de Jesus. Porém, quando chegou a hora decisiva, a hora de aceitar a palavra, e ele vendeu-se por ouro e poder político. Ou seja, todo falso ministério vai demonstrar para você que é falso quando chega o momento em que ele compromete. Há um momento em que ele vai ter que aceitar ser vendido. Substituir a palavra. Seja por um poder político, um poder humano, seja por status, seja por projeção, não é isto? E qual outra coisa que ele fala aqui? Político ou por ouro, ou seja, por dinheiro.
né? Ele não subiu ao Pentecostes para receber o Espírito Santo. Ele foi privado do Espírito. Não se engane acerca disto. Uma pessoa que é verdadeiramente batizada pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, recebendo a plenitude do Espírito, novamente isto, né? Mas naquela medida, não, né? Numa porção, ele estará completamente na palavra. Esta é a evidência de ser batizado com o Espírito Santo. Veja que uma banda chegou até a dizer, né, que crer na mensagem da hora é uma evidência do batismo do Espírito. Mas quando você tem aquela porção, aquela medida que permite você ter essa plenitude do Espírito, então, para receber esta mensagem. Judas falhou nisto, multidões falham. Multidões falham em ter essa plenitude do Espírito. Exatamente aí. E quando falham em continuar nessa palavra, seus nomes são tirados do livro da vida. Então veja que o irmão está citando o caso de Judas. Judas falhou. E ele disse, olha, multidões têm falhado. Igrejas inteiras têm falhado. Congregações têm falhado em ter essa plenitude do Espírito. Né? E por que isto? Por que elas falharam? Por que Judas falhou? Porque eles seguem um caminho errado. Simplesmente isto. Amém? Multidões falham em continuar na palavra porque seguem o caminho errado. Existem dois caminhos para tudo. Um é o certo e o outro é o errado. E o homem não pode estar em dois caminhos ao mesmo tempo. Ele não pode dizer que crê em Deus e ao mesmo tempo rejeitar uma parte de sua palavra. Ninguém que se diga cristão entrará na profundidade de Deus, como falou o irmão Branham, seguindo o seu próprio caminho e o seu próprio entendimento. As profundezas de Satanás tomaram conta da igreja no passado quando os cristãos tentaram seguir dois caminhos ao mesmo tempo. Eu não vou ler tudo aqui para você, mas eu separei várias mensagens do irmão Branham onde ele fala sobre esse problema. Eu vou ler só alguns aqui, que são sermões não traduzidos. O caminho provido por Deus, esse é de 53. Agora, há somente dois caminhos para qualquer coisa, que é o caminho certo e o caminho errado. E esses dois caminhos são ou os teus caminhos ou os caminhos de Deus. Veja bem, ou os teus caminhos ou os caminhos de Deus. Então, qual que é o errado aí? É o de Deus? Não. Né? E você não pode estar no teu caminho e no caminho de Deus ao mesmo tempo. Você tem que esquecer o seu próprio caminho para entrar no caminho de Deus. E você tem que sair do seu próprio caminho para entrar no caminho de Deus. Enquanto você estiver no teu próprio caminho, você está fora do caminho dele. Então, abandone os teus caminhos. Abandone os teus pensamentos. Abandone tudo e confie somente em uma única coisa, no assim diz o Senhor. Isto é tudo. Então você sabe que você está certo. Embora você não possa ver isto, nenhum dos sentidos dirá que isso está certo. Cada um deles dirá que você está errado. Sim, às vezes Satanás vai usar dúvidas para dizer, você tem certeza? Isso que você está querendo está errado. E aqui uma banda diz, os sentidos não vão dizer para você se está certo ou está errado. Mas aqui uma banda disse, confie no assíntios do Senhor, confie na palavra. Nenhum dos sentidos vai dizer se está certo. Mas você sabe que está certo porque Deus disse assim. Isso é o que torna certo. Agora, isso, o seu caminho provido tem sido o quê? A sua palavra. É a sua palavra. O caminho provido por Deus para o ser humano para viver não é pelos seus sentidos, é pela sua palavra. Amém. Quero ler mais um aqui. Moisés, não temos traduzido. 50. 10 de janeiro de 50. Não temos traduzido mesmo. Ok. Você não pode guiar a si mesmo. Você não pode conduzir a si próprio. Há dois caminhos. Esse é o seu caminho e o caminho de Deus. E quando você estiver no seu caminho, você está fora do caminho de Deus. E você tem que esquecer o seu próprio caminho para encontrar o caminho de Deus. E o homem não pode guiar a si mesmo. Amém. Quero só ler mais um aqui. A cura e o que é enfermidade, 8 de agosto de 50, também não temos traduzido. Deus tem dois caminhos para todas as coisas, que é o caminho certo e o caminho errado. E o seu caminho, o meu caminho é o caminho errado. O caminho de Deus é sempre o caminho certo, não importa o quão incorreto nos parece.
Porque parece para a nossa mente que a doutrina, a palavra não está correta, está errada. Mamãe que diz, por mais incorreto que pareça para os teus sentidos, para a tua razão, não interessa, não importa isto. O caminho de Deus é sempre o caminho certo. Não importa o quão incorreto nos pareça, no entanto, os caminhos de Deus são verdadeiros e certos. Eles são sabedorias passadas, mas Deus opera de maneiras misteriosas, suas maravilhas para executar. Então veja, é muito fácil falar de Cristo e da sua palavra com alguém que... É muito fácil falar de Cristo e de sua palavra com alguém que aceitou o caminho de Deus. Mas é impossível você falar dessas coisas, dessas mesmas verdades, com alguém que relutantemente aceitou o seu próprio caminho. Dificilmente você vai conseguir tratar disso com outros que preferiram seguir um outro caminho, que é o caminho da falsa vinha. A falsa vinha não segue o caminho de Deus. Deixa eu ler algo que uma mana falou no sermão que não temos traduzido, El Shaddai, de 60. Agora, um falou com Abraão, e estes desceram e pregaram para Ló, para o pastor Ló, lá em Sodoma. E ele tentou o seu melhor para trazer o povo para fora. Mas eles não quiseram ouvir. Eles eram tão modernos quanto essas pessoas são hoje nesta nação. Eles tinham seus próprios caminhos. E as suas próprias religiões, e as suas próprias seitas lapidadas e programas secos. E o pecado estava se acumulando por todos os lados. E eles tinham o seu próprio caminho. De modo que você não poderia falar com eles. Você já viu pessoas com as quais você não podia falar? Pergunta uma banda. Você já se deparou com alguém com quem você pudesse expor a tua fé, a mensagem que você recebeu de Deus? Ninguém pode. Você não pode falar nada para eles, porque eles não vão crer. Eles ouvirão só por um segundo. E eles se vão. Isso é tudo. Um pequeno jarro se encherá até em cima diante de um grande, você sabe. Então, eles vão embora. E eles não darão ouvidos a isso de jeito nenhum. Esse é um sermão traduzido. A intermitente luz vermelha. Gênesis 6,12. Toda a carne estava corrompida. O homem andava em seu próprio caminho, em seu próprio pensamento, ignorando as leis de Deus. Esta é a maneira que o homem faz hoje. O homem não deseja ouvir a palavra de Deus. As pessoas não desejam ouvi-la. E olha, já que ele falou pastores, né? Há pastores que também não querem ouvir a palavra. Há ministros que não querem ouvir a palavra. Elas desejam andar em seus próprios caminhos. E nós já pregamos uma vez, uma ocasião, um estudo intitulado O Meio da Estrada, a irmã Rebeca até traduziu para o espanhol, onde nós falamos sobre os extremos, como eu disse no início, que tem ali o lado formal e o lado fanático, né? E o irmão Brana disse, você tem que andar no meio do caminho, não pender para nenhum desses lados. Esse é um parágrafo que eu não incluí naquele estudo, encontrei esses dias, eu quero ler para você aqui. A posição de um crente em Cristo, não temos traduzido, é de 55. A igreja do Evangelho completo está dividida de duas maneiras agora. Uma delas está ficando fria, formal e indiferente. Eu te pergunto, será que é só as denominações que estão assim? E frias, informais? Né? O Jonas aqui disse para mim hoje, né? Meu pai, o pastor Tomás Granja, pregou uma vez numa igreja e ninguém deu amém. Tabernáculo da mensagem. E estava pregando a mesma mensagem que eles creem, mas ninguém dava amém. Né? Aí que uma banda vai acrescentar, é a linha de perigo. A seguinte está ficando um monte de todos os tipos de coisas místicas aqui e coisas elevadas que nem sequer são bíblicas. Né? Buscando mistérios e revelamentos e trovões e... Né? Cuidado, diz uma banda. Fique bem no meio da estrada. Não caia nem para um lado, nem para o outro. Irmão, posicione-se pelo mesmo Evangelho, trazendo toda a santidade do Senhor Jesus Cristo, chamando de ambos os lados, mas não entre em qualquer um dos lados. Ok. Então veja, meus irmãos, a falsa vinha, ela abraçou um cristianismo, mas é um cristianismo falso. Né? E ela aceitou um cristianismo da sua própria maneira, seguindo os seus próprios
os caminhos. E não é a maneira, não é o cristianismo genuíno. Eles inventaram um Cristo que fosse do gosto pagão deles. Mas não como ele realmente é. A falsa vinha, ela é a mãe de todas as outras vinhas falsas que vieram depois. E em cada uma delas, de suas filhas, devem forjar o seu próprio cristianismo, com a sua própria doutrina, com as suas próprias tradições, com os seus próprios dogmas, e com a sua própria maneira pagã de viver o seu cristianismo pagão. Deixa eu ler algo que uma banda falou lá na mensagem, por que sou contra a religião organizada. Veja, ela é a mãe de nomes blasfemos, das lojas em que as pessoas têm se reunido, e trazendo uma reprovação, que vive de qualquer maneira, veste shorts, mulheres de cabelo curto, pintadas, que cantam nos corais, fumam cigarros, ou que o irmão Jonathan novamente comentou comigo, não sabia, já existe aí igreja, tabernáculo da mensagem, onde é permitido até as irmãs usarem calças. Já existe. Fumam cigarros e tomam a comunhão e toda classe de sujeira do mundo. Veja, procure entender isso. Ele está falando aqui de denominações, né? Mas você tem que entender que, infelizmente, hoje, tudo isso aqui também se aplica aos grupos que se intitulam crentes da mensagem. Se não fizer uma coisa, está fazendo uma outra coisa. De qualquer forma, está seguindo algum outro caminho, que é um caminho errado. E toma comunhão de toda a classe sujeira do mundo. Isto é uma pedra de tropeço para o incrédulo. Se alguém que quer conhecer a mensagem, como é que vai conhecer? Com um tipo de postura, com um tipo de fé, com um tipo de confissão que estão tendo, com mau testemunho, seja onde for, na sua casa, no local de trabalho. Timóteo não falou disso, o Espírito Santo? Observe, veja, ela, Roma, é a mãe de cada um deles, de todos os sistemas organizados pelos homens, de todas as igrejas e tabernáculos, congregações constituídas ou governadas pelos homens. Quem é a mãe deles? Roma. Vocês fizeram exatamente em suas organizações como ela fez, inserindo dogmas no lugar da palavra. O que é isso? As profundezas de Satanás. Porque o Mamãe diz que é isso que ele faz. Ele te dá um substituto para as profundezas de Deus. Porque um grupo de homens determinou isto, juntamente. Os presbíteros, os bispos e assim por diante disseram que tinha que ser desta maneira. E isso é exatamente o que aconteceu lá em Roma. E tente você, meu irmão, pastor, aceitar toda a palavra de Deus e olhe para onde você irá, direto para fora da porta. Agora nós veremos se Deus falou a você ou não em poucos minutos. Vê tudo bem, veja, ela é a mãe de cada um, porque ela foi a primeira que se afastou dos registros das Escrituras. Por sua inteligência, homens espertos, imperadores de Roma e assim por diante, tinham aceitado o cristianismo, porém quiseram aceitá-lo da sua própria maneira. Vê isso? Isso mesmo. Eles o querem da sua própria maneira. Então há ministros que dizem que crê na mensagem, mas crê da sua maneira. Naamã queria livrar de sua lepra nas águas do seu próprio país. Ele não gostava das águas barrentas do Jordão. Por quê? Porque era barrento, mas era o caminho de Deus. E tinha que ser da maneira de Deus. Mas se ele alguma vez desejasse se ver livre da sua lepra, ele tinha que caminhar até aquele barrento, exatamente como o profeta lhe falou. Vê, Deus não faz acepção de pessoas. Então veja, as igrejas elas se tornaram formais com seus próprios credos, com seus próprios rituais, e aqueles que não concordarem com elas são excomungados. Uma mensagem que não temos traduzido, testemunho, 28 de agosto de 50. Mas tão certo como existe um falso, existe um verdadeiro. Como dissemos, se há uma vinha falsa, tem que haver uma vinha verdadeira. Se há um ministério falso, tem que haver um ministério verdadeiro. Tem que haver um dólar bom antes que um dólar falso possa ser feito dele, não é mesmo? Se não fosse, ora, o falso seria verdadeiro. Então agora cabe ao seu discernimento. Tenha discernimento, igreja, desperta-se. Se isso está de acordo com a Escritura, operando contra a sua vida, então creia, porque ninguém pode fazer um milagre em meu nome e falar mal de mim. Não foi isso que Jesus disse? Isso mesmo. E então esses sinais seguirão os que crerem, os 9 dons espirituais operando, movendo-se no corpo, o qual foi prometido por Jesus Cristo. Mas o mundo já saiu e ficou tão formal e indiferente até que eles tivessem somente os seus próprios caminhos estabelecidos. Os seus próprios rituais,
os seus próprios credos e assim por diante. E se você não for até isso, você já não está nisso. É dessa maneira que as igrejas estão hoje. Você tem que concordar e olhar através dos meus óculos, ou você não entende de modo algum. Vê? Agora você consegue. Agora Deus, ele não se limita a qualquer igreja. Não, ele não se limita. Lembre-se, quando os discípulos chegaram a pensar uma vez que eles eram os únicos, né? Teve um tempo que chegaram a pensar, só nós temos aqui a palavra porque estamos com Cristo. Né? Jesus no dia seguinte enviou outros 70. É isso mesmo? Deus nunca quer alguém para construir qualquer coisa em torno de si mesmo. E tem alguns lugares que são levantados e dizem, ó, só aqui tem a palavra, só aqui tem a verdade, ninguém mais tem. E aqui uma irmã está dizendo, olha, assim como os discípulos de Jesus também pensaram isso. E quando ele viu a soberba se levantando, ele chamou outros 70. Então tem alguns grupos dizendo, só nós temos a palavra, e só aqui você tem a verdade. E quando alguém chega a essa postura, Deus levanta outros aqui, outros filhos lá, porque a noiva está por toda parte. Toda a glória vai para Jesus Cristo, o Filho de Deus. Né? Deus nunca quer que alguém construa qualquer coisa sobre si mesmo. Tudo tem que ser construído em quê? Em Cristo, porque é somente nele e na sua palavra é que você se identifica. Não em algum grupo, não numa igreja, não numa doutrina específica. Vê, portanto, não devemos tentar pensar de nós mesmos, ou da nossa igreja, minha igreja, o meu tabernáculo. Não. Temos de abrir nossos braços e olhar para Deus. É isso mesmo. Amém. Então, meus queridos, eu acho que eu vou encurtar essa mensagem, para não cansar os irmãos. Mas você está entendendo que eu estou lendo tudo isso aqui para você entender que nós estamos chegando a essa era da maturidade, essa era do aperfeiçoamento. Porque existe uma igreja que Deus está preparando, mas paralelo, o Mamano disse, a esta igreja há uma outra, com outro tipo de profundidade, com outro tipo de mensagem, com outro tipo de doutrina, com outro caminho, e que não é o caminho de Deus. E a igreja de Jesus, ela vai somente chegar à maturidade se ela tiver essa plenitude de Deus nela para poder se render à sua palavra e seguir o seu caminho. Nós estamos chegando a uma época em que a noiva está sendo guiada para isto. Ela está sendo amadurecida, ela está sendo aperfeiçoada, porque este pequeno rebanho está sabendo receber essa plenitude de Deus, do seu Espírito, para reconhecer apenas a sua palavra, identificar somente com esta palavra e com mais nada. Então na mensagem Acenda a Luz, Mamana vai dizer aqui, a luz do sol é enviada para a terra no natural, para amadurecer o grão para o avanço da colheita. Então ele fala no natural. Então no espiritual ele está fazendo a mesma coisa, nos enviando a sua palavra para amadurecer a nós, o seu trigo, a igreja, a noiva. Mas a coisa hoje é que a igreja não quer amadurecer. A igreja hoje não quer amadurecer, ela quer seguir seus próprios caminhos, seus próprios líderes. Né? Ela quer ficar como era lá atrás, no tempo de Moody, Sankey, Finney, Knox, Calvino. Eles estão bem, eles foram a luz da hora, mas esta é outra hora. Este é outro dia, esta é outra geração. Este é o avanço do Evangelho. Ele está chegando ao seu amadurecimento. Então, não podemos viver de acordo com o que Lutero disse, com o que o Wesley disse, ou algum resto deles. Estamos vivendo na luz que foi predita para este dia agora. Estamos na 7ª era da igreja, não na 3ª ou na 4ª. O grão deveria ser capaz de recebê-la. Se não recebe, ele cai e a luz não significa nada para ele. O grão é amadurecido com a luz, se ele seguir em frente com a luz. Se em algum momento se desviar desse caminho, ele não vai mais amadurecer. Assim deveria a igreja produzir o pão de cada era, que Jesus ordenou assim, o homem viverá por cada palavra que procede da boca de Deus. O pão que nós precisamos está na Bíblia. Ela é a completa revelação do plano de Deus. Ela é a completa revelação de Jesus Cristo. Nós não acrescentamos nada a ela, nós não tiramos qualquer coisa dela. Aquele que fizer isso, seu nome será tirado do livro da vida do Cordeiro. Nós não precisamos de quaisquer credos para acrescentar a isto. Ela está escrita exatamente da maneira que ela deveria estar. Nós não acrescentamos nada a ela ou tiramos nada dela. Pregamos ela exatamente da maneira que ela é. E Deus a manifestará
cada promessa que ele prometeu, ele manifestará da mesma maneira. Nós não devemos tirar dela ou acrescentar a ela. Simplesmente deixa da maneira que ela é. Amém. Mas veja hoje, nós encontramos pessoas como aquelas daqueles dias lá, tentando viver num clarão passado. A igreja deveria amadurecer como o trigo amadurece. Nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus, o pão da vida. Não somente parte da palavra, cada palavra de Deus. Em toda a era. Não apenas ficar e comer feijões e batatas o tempo todo. Ou seja, sempre ficando nos mesmos rudimentos. Como nós ministramos agora lá em Viamão. Alguns ficam pregando deidade, e só ficam nisso. Nunca avançam, não progridem. Estamos na era de amadurecimento. E você não amadurece se você ficar só comendo feijão e batatas, como diz o Lombrana. Existem outras coisas que acompanham a isso. Enquanto prosseguimos em pleno curso da grande refeição de Deus que está posta diante do seu povo, o poder do Espírito Santo, o regozijo dele, do poder do Espírito que foi dado. As obras que eu faço, vós as fareis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Então veja aqui, irmãos, uma lógica simples, né? Você precisa de trigo para fazer pão. Amém? Mas se o trigo não estiver maduro, você vai poder fazer pão com ele? Não pode. O trigo tem que estar maduro para ser processada a farinha, para que então você faça pão. Uma lógica simples. Né? Então, se você pegar uma muda de trigo, ainda que não seja amadurecida, você não pode dizer que não é trigo. Ele é trigo. Mas você pode fazer pão com ele? Não, porque não está amadurecido. O trigo tem que estar amadurecido. Então, o seu grão não está maduro, e nessa condição você não pode fazer nada com ele. Da mesma forma, a menos que um filho e uma filha de Deus estejam plenamente amadurecidos, Deus não pode usá-los. Né? Você não precisa dizer que não é trigo, pode ser que seja trigo. Né? Como nós ministramos, voltando mais uma vez à mensagem anterior que pregamos lá em Viamão, né? Ele disse que há vinhas verdadeiras plantadas em lugar errado. Né? Existe. Mas por estar no lugar errado, plantado, não vingam, não frutificam, não prosperam, não amadurecem. Ele não negará que você é filho dele, mas ele não pode fazer nada com você, a menos que você amadureça. Então, voltando aqui para nós concluir esse estudo, então, Lombrana disse que nós temos que chegar então a essa plenitude de Deus e do seu Espírito em nós, para que nós conhecemos a palavra e para que ele atue através de nós, para que ele se identifique com nós, para que ele mesmo seja completo em nós. Mas nós aceitamos, se aceitarmos a palavra de Deus na sua plenitude, então nós teremos então essa plenitude de Deus em nós. É a palavra, tudo é questão da palavra, aceitarmos toda essa palavra. Mensagem, a palavra falada é a semente original. Número 1. Se você quer uma igreja, comece com a palavra de Deus. Você quer a vida de Deus, comece com a palavra de Deus. Aceite a palavra de Deus em sua plenitude. Cada parte dela, sem excluir nada, sem tirar nada, sem acrescentar nada. Cada medida dela. Então deixe. E se isso é a plenitude de Deus em você, então a chuva que está a caminho produzirá exatamente o que está em seu jardim. Então veja, porque nós temos essa plenitude de Deus em nós, isso faz no nós também o quê? Pequenos messias, não é isso? Né? Porque nós temos essa porção do Espírito, a mesma unção do Cristo que estava sobre ele, agora está sobre a igreja. Ainda que numa medida, como diz Lombrana, numa mesma porção, não na mesma porção, mas é na mesma qualidade. Né? Então isso faz de você pequenos messias. Na mensagem, o poderoso Deus desvelado perante nós. Então era Deus. Naqueles dias era Deus no homem, no seu Filho Jesus Cristo. Cremos nisso. Então, Jesus Cristo, por ter o seu Pai nele, habitando nele em plenitude corporalmente, fazia dele também o próprio Deus. Porque estava ali Deus refletindo-se, manifestando-se, criando, operando, fazendo prodígios e maravilhas, ressuscitando mortos, limpando os leprosos. Era Deus no seu Filho fazendo isto. Então nós cremos que ali era Deus. Nós cremos nisso. Não apenas um profeta, não apenas um homem comum, um humano comum. Isso era Deus em Cristo. Deus em um homem. A plenitude da divindade
corporalmente em um homem. Agora escute aqui. Deus no homem. Agora é Deus em homens. Ou seja, Deus agora está na igreja, se identificando com o povo desse último dia. A plenitude de Deus, da divindade, corporalmente na igreja inteira, manifestando-se, cumprindo a sua palavra. Um ministro mexicano me mostrou essa escritura aqui, essa palavra do Mambrano, para dizer que o Mambrano também tinha a plenitude de Deus corporalmente, como Jesus Cristo. Então é como se quisesse fazer de William Branham o próprio Deus. Mas por que isso? Porque ele não entendeu que nós teremos isso aqui, essa plenitude corporal, porque é Deus no corpo da igreja, no corpo da noiva, mas em uma medida. É tão simples isto. É por essa razão que todos devem tomar uma atitude quando se depara com a palavra vindicada. Só há dois caminhos, que é ou aceitar a palavra vindicada ou rejeitá-la. Amém? Eu leio esta palavra aqui no Mambrano e encerro o nosso estudo. Um homem correndo da presença do Senhor. 65. E quando você então vê, nesse dia agora, quando a palavra de Deus fez essas promessas de coisas que vemos acontecendo agora, então temos a responsabilidade de encará-la ou de nos afastar dela. Você tem. Você simplesmente não pode ficar neutro. Você tem que fazer alguma coisa com respeito a ela. Alguma atitude tem que ser tomada. Você não pode entrar por aquela porta e sair a mesma pessoa quando entrou. Ou você está mais distante ou mais próximo de Deus toda vez que você entra ou vai lá fora. Amém? Então que possamos estar sempre nessa condição de receber a sua palavra, de tomar essa posição, como ele disse. Nós temos que fazer isso. Nós temos que assumir a responsabilidade de ou encarar essa palavra, ou aceitá-la, ou afastar-se dela. Ou nos identificamos com ela, pagando o preço, porque há um preço para ser pago por isso. Que não existe identificar-se com um sistema, com um ministério, com um grupo, com um ministro, com um líder humano. Ou você aceita identificar-se com essa palavra, ou você segue um outro caminho que não é o caminho de Deus. Então aqui o Mambrano está dizendo, a igreja, nesse tempo do fim, está chegando a essa plenitude de Deus. Ou antes, Deus em sua plenitude está agora habitando na igreja, num povo, que Ele está capacitando, que Ele está aperfeiçoando, levando este povo ao amadurecimento, para que eles possam seguir a sua palavra na sua plenitude. E a esses Deus tem dado da sua plenitude nesses filhos, para que eles possam frutificar para Deus. Amém? Essa é a mensagem simples que eu queria trazer para vocês. Vamos ficar de pé e vamos nos colocar diante dele uma palavra de oração. Amado Pai Celestial, Deus amoroso, agradecemos a Ti, Senhor, por essa palavra, essa escritura tão simples de Efésios que nós lemos e que foi tão grandemente compreendida através dessa mensagem. Porque a mensagem do Teu profeta, Senhor, ela nos serve como chave, uma chave para compreender a Tua escritura. Através do entendimento que o Teu profeta nos deu, as escrituras se tornam mais claras. Assim como aquele povo lá no começo das eras da igreja tinha a plenitude do Teu Espírito e compreendido a Tua profundidade, porque eles tinham comunhão contigo. Assim o Teu profeta diz que agora nesse tempo do fim, aquela profundidade que foi perdida, aquela plenitude que foi perdida porque se entrelaçou com uma falsa vinha, agora está sendo recuperada, está sendo trazida de volta, Senhor. Nós Te agradecemos por isso. E nós suplicamos, Senhor, humildemente, para que Tu nos guie a continuarmos a seguir neste caminho. Não queremos, como disse o Teu profeta, ser guiado por um homem ou por um sistema. Queremos apenas ser guiado pelo Teu Santo Espírito. Então ajude-nos, Senhor, a termos dessa plenitude e para compreendermos da Tua profundidade, para que nós possamos ser filhos Teus melhores, para que nós possamos testificar para Ti, para que nós possamos, Senhor, testemunhar de Ti, dos Teus mistérios, da Tua palavra, e que Tu venhas nos amadurecer. Guia o Teu povo, Senhor, os Teus filhos que aqui estão, aqueles que estão comprometidos com a Tua palavra, de seguir, de encarar a Tua palavra, como diz o profeta, e se posicionar por ela. Ajude cada filho seu, Senhor, a atingir este aperfeiçoamento. Teu profeta diz que é um rebanho pequeno, é um pequeno rebanho, que nós possamos fazer parte desse pequeno rebanho do Teu aprisco que Tu tem criado, Senhor, porque cremos que Tu és esta porta, e nós não queremos entrar por nenhum outro lugar, a não ser por esta porta, por este único caminho para esse dia, que é a Tua palavra.
nos dê desta plenitude do Teu Espírito, para recebermos essa Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Thank you.